Eu te amo e vou gritar, eu te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Ergue a tua voz e declara isso. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Mais alto pra Jesus. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Oh! Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá? O noivo vem. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá? Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu. Oh, olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. O noivo vem. Oh, te adoramos, Jesus, te adoramos. Te adoramos aqui, Jesus, te adoramos. Ergue a tua voz, querido, adore o Senhor. Aleluia. Oh, tem algo acontecendo aqui. Oh, tem algo acontecendo aqui, amado. Oh, rabandia rabachandará. Oh, rababababá, ei, rabachandará. Oh, te adoramos, te adoramos. A Bíblia diz que quando Jesus, ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, foi pregado isso aqui nessa tarde.
Eles não tinham noção nenhuma de quem estava falando com eles. E a Bíblia diz que os discípulos, todos com um sentimento muito ruim, porque eles tinham visto Jesus sendo crucificado. Alguns ali aguardavam que seria um Cristo guerreiro, um Cristo que bagunçaria com todo aquele sistema aos olhos deles. Mas Jesus, de forma bem mansa, de forma bem suave, Jesus destronou o espírito da religiosidade. Jesus, de forma bem mansa, Jesus, de forma bem sutil, Jesus veio para quebrar a religião. E os discípulos sentados à mesa, Jesus, ele aparece para os discípulos, e ali eles estavam assustados. Teve gente que pediu para ver as marcas nas mãos, e a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Oh, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Ei, você não precisa ver, você precisa crer nessa noite. Ai, meu Deus, você não precisa, amado, ver, porque você serve, você está, meu Deus, debaixo das mãos de um Deus que, ainda que não seja visível aos nossos olhos, mas eu quero te falar, Ele é tão real quanto esse chão que pisamos. Oh, e ali na mesa com os discípulos, Jesus, Ele pega o pão e Ele parte o pão. Quando Ele começa a partir o pão, eles reconhecem e eles entendem. Ninguém parte o pão como, ai meu Deus, só Jesus parte o pão desse jeito. Ai meu Deus, você não precisa ver, você precisa crer. Creia nessa noite. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Oh, Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Oh, meu Deus, tá difícil até entrar no louvor aqui. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam, eles queimam de amor. Nós arrumamos a casa.
casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ergue a tua voz e declara isso. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Oh, meu Deus! Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Oh, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Levante a sua mão, começa a adorar Ele. Começa a adorar Ele. Começa a adorar Ele, isso. Não precisamos ver o pão ser partido, porque reconhecemos quem Ele é. Não precisamos ver a marca, porque cremos. Oh, nós cremos. Oh, num Cristo que venceu. Nós cremos no Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Oh, nós cremos, nós cremos. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto que estamos construindo aqui nessa noite um altar de adoração para o Senhor. Eu sinto que tem algo para acontecer aqui nessa noite. Então nós vamos declarar uma canção que cantamos muito aqui. Eu nunca vou me cansar de cantar essa canção, amados. Onde eu vou, canto ela. Fecha teus olhos, porque você também conhece essa canção. Não sai desse ambiente, não sai desse ambiente. Tudo está preparado aqui, a casa
a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Somos dois ou mais. Encontre um coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Ergue a tua voz. Como tu, não há outro como tu, ou não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Mais alto pra Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Oh, não há outro, e não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Só tu és santo. Oh, só tu és. Só tu és santo, só tu és santo.
Só a igreja declara, só a igreja, só tu és. Oh, mais alto pra Jesus. Só tu és. Declara, não há outro como tu. Só tu és santo, só tu és santo. Para estremecer o inferno. Só tu és santo. Não há outro como tu. Ergue a tua voz. Não há outro como tu. Oh, não há outro como tu. Não há outro. Não há outro. Só tu és santo. Só tu és santo. Oh, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar por um instante, é só um instante. Depois a gente vai ficar em pé de novo, porque é muito bom, né? Aleluia. É muito bom louvar ao Senhor. Aleluia. Esse aqui está muito alto. Glória a Deus. Esse aqui está muito alto. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. É difícil até de falar, né? Dá vontade de ficar só cantando e cantando e louvando. Só. Aleluia. O Senhor Jesus, uma vez, na oração em que Ele fazia, aliás, nas últimas orientações que Ele estava fazendo aos seus discípulos, no momento ali que antecedia a crucificação dele, Ele falou assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. É maravilhoso louvar ao Senhor, exaltá-lo, glorificá-lo, cantar louvores. A presença do Senhor, com certeza, ela está nesse lugar. E essa emoção que a gente sente vai muito além de música pura e simples. É o Senhor. E eu tenho certeza que os anjos também, que passeiam aqui, aproveitando a nossa adoração para louvar junto com a gente ao nosso Deus. Isso é maravilhoso. Mas o que verdadeiramente glorifica o Pai é quando damos frutos. Precisamos dar frutos. Amém? Gostaria de apenas ler um versículo que está em 1 Crônicas 29. Esse trecho, o rei Davi, ele estava
dando ordem ao seu filho Salomão, que estaria recebendo o reinado, para que Salomão construísse o templo. Então é conhecido como Templo de Salomão, mas foi tudo preparado por Davi. Salomão só executou. E esse trecho, ele fala assim, ele fala com a congregação. Olha que interessante o versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e jovem. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Então ele chamou o povo todo para conversar com o povo e dar as últimas orientações e dizer que Salomão é que ia construir, mas ele precisava que a congregação ajudasse. E aí ele continua dizendo no versículo 2: Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedra de sardônias, de engaste, pedra de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. Isso da parte do reinado. E ele fala: e ainda da minha própria vontade, para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quando tenho preparado para a casa do santuário. E ele descreve aqui as coisas que ele separou. E no versículo 5 ele fala: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? E o 9, o que é mais bonito, né? E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Essa história se repete. Em várias situações, nós temos construído esse templo com a força do povo, não é verdade? Que tem ofertado, que tem dedicado. Agora nós estamos lá na batalha para construir a Estância Efatá, que já estamos usufruindo desde muito. Né? Teve a reunião das famílias, teve a reunião dos líderes de célula, e teve churrasco, e teve futebol, e já teve retiro de carnaval. Tivemos agora então os primeiros encontros com Deus, ali no nosso lugar, na casa que temos construído para Deus. Lá não é uma igreja propriamente dita como é aqui, mas também é casa de Deus. É lá o povo se reúne, é lá que o povo vai para buscar e para encontrar com Deus. E o apóstolo, temos dedicado muita, não só força, mas também muito dinheiro ali naquele lugar. Não somente, como o rei Davi falou, que preparou tudo a respeito do que ele podia tirar do reinado, do que ele podia tirar das ofertas dos sacerdotes, do que era dedicado na igreja, que já era bastante coisa, mas ele, do seu tesouro particular, ele ofereceu muito para que aquela obra fosse linda, e fosse perfeita, e fosse digna da presença de Deus ali naquele lugar. E nós temos nos dedicado muito, e nós temos investido muito, muito mesmo. E muitos de vocês têm colaborado também, com bastante. Isso é verdade. Já houve, este mês, quem ofertasse todo o seu 13º. Foi lá, transferiu, caiu na conta, transferiu para a conta da igreja, e já foi aplicado.
Mas o trabalho é muito grande. E a despesa é muito grande. E ainda tem muita coisa para ser feita. Por isso que nesta hora, eu faço, na verdade, um apelo para quem pode. Para quem voluntariamente se dispõe no seu coração para uma oferta especial. Talvez não aquela que você preparou aqui para ofertar no culto, mas uma oferta em que você vai preparar e vai entregar amanhã. Porque o que a gente precisa para cobrir as contas, algumas das contas que foram feitas, que estão vencendo esta semana, no cartão de crédito, empréstimos também, que nós fizemos para que tudo fosse realizado, o mínimo necessário para que os eventos acontecessem. E tantas outras coisas, e pedreiro, e alguns ofertaram a mão de obra, mas outros a gente precisou contratar. Também a hidráulica, o esgoto, todo o material. Então, essa semana nós temos contas altas. Teve um irmão, eu vou falar para vocês, não vou dizer o nome, que ele cedeu que a igreja utilizasse o seu cartão de crédito. Então, um casal, em concordância, entregou o cartão de crédito para o apóstolo usar. E o apóstolo usou. Só para vocês terem a ideia de uma das contas, para amanhã não, para terça-feira, R$9.000. Agora eu vou dizer para vocês que isso não é nem 10% do que já foi investido lá, tá? Lá tem muito mais do que 9.000, do que 90.000, vocês podem ter certeza. Essa é só uma das contas que vencem essa semana. R$9.000. E a gente não pode falhar com o irmão, certo? A gente não pode falhar. Então, em especial esta semana, o apelo que eu faço a vocês, a quem está em casa e a quem está aqui, que entregue o seu coração ao Senhor e dedique a Ele tudo o que você tem, para que Ele diga para você qual é a sua colaboração, a sua oferta especial. Essa que você trouxe para o culto, você vai dedicar agora no culto. Se você já tem a sua oferta especial aí, amém, Deus abençoe. Se você tem o seu cartão, quiser passar, amém, Deus abençoe. Mas se você ainda precisa preparar, amanhã então, você pode transferir para a conta da igreja. Amém? Eu tenho certeza que a gente não vai falhar. Porque antes de tudo, o dono dessa obra é Deus, que é dono do ouro, da prata. Nós não estamos preocupados. O que Deus nos dá é a oportunidade de colaborar com o reino dele. Tem um texto que Jesus fala que vai haver um dia em que as pessoas vão comparecer diante dele e as pessoas vão dizer assim, e Jesus vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, eu tive sede, e vocês me deram de comer. Eu estive nu e vocês me deram de vestir. E aqueles homens vão dizer: mas quando foi que nós te vimos nesta situação e nós te ajudamos? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. E, no entanto, vão haver outros que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês não me amam. E eles vão dizer assim: como assim? Eu profetizei, eu fiz tantas coisas por você. E Jesus vai falar: vocês me viram nu, vocês me viram passar necessidade, vocês me viram precisando de alguma coisa, e vocês não fizeram. Quando vocês não fizeram para eles, vocês não fizeram para mim. Que possamos demonstrar o nosso amor a Deus
não somente por palavras, mas por atitudes. Porque nós somos assim. Não adianta alguém dizer que ama a gente e virar as costas na nossa necessidade, não é verdade? Mas eu vou dizer para você, essa necessidade não é minha. Fique bem claro isso. Não sou eu que preciso de mais uma casa. Essa necessidade é de todos nós. E é daqueles que ainda precisam viver as suas experiências extraordinárias lá na estância Efatá. Amém? Falei muito, espero ter dito um pouco. Coloque-se de pé nessa hora, porque eu vou orar para Jesus tocar no teu coração. Oh, Senhor, aleluia! Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos faz participantes do teu reino. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor providenciou a semente. Muito obrigada, Senhor, porque a moeda está na boca do peixe. Este recurso já existe, Senhor. E eu peço que o Senhor venha dizer a cada um, Senhor, a cada um de nós, aquilo que o Senhor espera de nós. E que não sejamos como aquele mancebo rico, que achava que tinha muitas qualidades, mas ele não foi capaz de atender ao teu apelo. Ó Senhor, recebe a nossa vida, recebe o nosso louvor, recebe tudo que somos e tudo que temos. Colocamos à tua disposição, Senhor, porque te entregamos aquilo que recebemos de ti. Muito obrigada, Senhor. Abençoa o teu povo, derrama prosperidade para eles, derrama abundância de bens para o seu povo, porque com certeza eles não vão se esquecer de ti, que proveu todas essas coisas. Em nome de Jesus te adoramos e te agradecemos. Amém, aleluia. As salvas vão passar bem devagarzinho, porque tem gente que vai trocar a oferta, então passa bem devagarzinho, porque o pessoal quer ofertar, todo mundo. Amém? Quem tiver o dízimo pode trazer aqui na frente. A dupla honra em dias de vergonha, a esperança em tempos de guerra. Talvez sem forma e vazio e seja o teu viver. Mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. É tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. A dupla honra em dias de vergonha, a esperança em tempos de guerra. Talvez sem forma e vazio esteja o teu viver.
pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Hoje foi um dia muito importante. Quem concorda? Todos os dias são importantes, essa é a verdade. Mas para alguns, mais importante do que para outros. E poder participar de um batismo, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar participando diretamente de um batismo ou indiretamente, ou estar num culto de batismo, eu sempre me lembro do dia em que eu me batizei. 7 de maio de 2000. Há mais de 20 anos. E todas as vezes me vem a imagem quando a gente ainda se batizava lá no Rio Guandu, e fica claro, a gente batizava centenas de pessoas e juntava todas as igrejas, não só de Seropédica, vinham caravanas, e era um dia muito marcante, um dia muito edificante, um dia diferente, um culto diferente dos outros cultos. E eu tenho certeza que para aquelas pessoas que desceram as águas batismais, talvez não num rio, como Jesus batizava, mas num batistério como o que nós temos aqui hoje, que Deus nos abençoou, é um dia marcante. Então, para todos aqueles que passaram, tenho certeza que esse dia será um dia lembrado, com muita alegria, com muita satisfação. E ver pessoas que aguardavam esse momento, que ansiavam esse momento, estando ali participando, é muito bom. Então eu quero chamar aqui para receber o seu certificado de batismo a Maria Eduarda. Pode vir aqui à frente, você já vai aplaudindo ao Senhor. O João Pedro, o Diego Silva Elias e a Lavínia Faria de Lima. Aplauda ao Senhor, irmãos. Foram vidas que nasceram hoje de novo. Todos vocês têm uma nova data de nascimento. Eu faço aniversário dia 25 de maio, mas eu também faço dia 7 de maio também. E eu me dei bem, ganhei pelo menos umas 16 anos aí, que foram apagados. Então, ver o João Lucas ali, a Duda, a Lavínia, o Diego. E esse é o lugar onde a gente ganha a alma para Jesus, através do Maico, da Priscila. Eu tenho certeza que a minha alegria hoje foi a alegria que eu tive um tempo de batizar a Mariana, de ver vocês também, vendo seus filhos serem batizados aqui. Então, é muito importante é por isso que a Bíblia fala, ensina o caminho em que se deve andar. Então, vocês estão fazendo isso num ato de obediência, num fruto de uma casa de paz que surgiu na casa da Priscila. Eles vieram para a igreja através da vida deles. Hoje eles se batizaram. O João Lucas já estava aí pedindo, né, João Lucas, aguardando esse dia, e esse dia chegou. O Diego veio para nós lá em janeiro, e nos 12 dias de clamor, aceitou a Jesus e decidiu, e Deus tem me dado a oportunidade de estar junto com ele, e eu venho acompanhando esse processo dele de querer se batizar, e o dia chegou. Então, para nós é um motivo de muita alegria, irmãos, porque nós sabemos que essas vidas nasceram, morreram para o mundo, estão vivendo para Deus. Eles nasceram de novo.
Então louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui à frente, a gente vai tirar uma foto, Lavínia. Isso aqui você pendura lá, faz um quadro, Lavínia. Vem aqui, Diego também. Fica aqui, Lavínia. Aqui está quente, aqui o altar pega fogo, mas a gente não vai ser consumido não. Vem cá, João Lucas também. Vem cá, Duda. Maria Eduarda. Vem para cá, vem. Vamos tirar uma foto aqui. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que o caminho de vocês sejam de muitas bênçãos. A nossa igreja é uma igreja conhecida como uma igreja de muito louvor. Que nós temos um ministério de louvor abençoado. Você pode agradecer a Deus pelo ministério de louvor que nós temos? Graças a Deus. Mas também nós somos uma igreja que temos o compromisso com a palavra. Somos uma igreja que amamos a palavra de Deus. E todas as vezes que me é dada a oportunidade de estar aqui, me dá aquele friozinho na barriga. Mas eu agradeço a Deus por isso, eu não quero perder isso. Jamais eu quero perder essa insegurança de estar aqui. Não estou passando para vocês uma insegurança, mas é o temor de Deus que está nesse lugar, que habita nesse lugar. Então, todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu, Senhor, me submeto a Ti e não quero falar nada de mim. E eu tenho certeza que essa noite eu também não vou falar, como das outras vezes, nada de mim, mas eu quero ser um instrumento de Deus para a tua vida esta noite. Eu quero falar tudo que Deus tem para você esta noite. Tenho certeza que Deus falou com você através do louvor, pessoas foram abençoadas através do louvor, mas eu tenho certeza que Deus vai te libertar através da palavra. Deus vai tocar o teu coração, pois a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Deus trará liberdade para você esta noite. Assentado mesmo. Nós sabemos que somos uma igreja de temor à palavra. Abra o exemplar da Bíblia em Lucas 5. O Evangelho. Deus estar aqui. Eu não sei se você às vezes presta atenção nas coisas que você canta para Deus, mas hoje nós cantamos: eu nunca olhei para ninguém como eu olho para Jesus. Esse amor não é um amor de uma paixão de um homem para a mulher, mas é algo muito interessante isso. Lucas 5. Depois que nós lemos a palavra de Deus, você mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós vamos falar sobre cada versículo separadamente. Então você mantenha a Bíblia aberta no Lucas 5. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhe-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e o encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vindo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros.
bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deus, bendito, poderoso és tu. Eu peço a ti nesta noite que tu possas me usar, Senhor, como um instrumento para falar, para tocar, ó Pai, para ser um agente de libertação. Que eu não fale nada de mim, Senhor, mas que eu fale tudo de ti. Usa-me, dai-me graça, Senhor, pois eu sou necessitado, preciso de ti, pois nada tenho, Senhor, pois tu tens tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Volte para o versículo 1 e acompanhe comigo. E a gente vai fazer, explicando versículo por versículo até eu chegar ao 11. Uma mensagem diferente das outras que eu tenho o costume de ministrar. Mas é Deus quem nos conduz. E o versículo 1 diz que aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré. Primeiro ponto interessante que eu quero destacar é que a multidão estava apertando a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Mas o que há de interessante nisso, pastor? O que há de diferente nisso? Isso nos mostra o quanto, por um tempo, estamos caminhando distante daquilo que Deus quer para nós. Aonde muitas das vezes a igreja se tornou um local de interesse. Um lugar de busca de seu próprio benefício. Um lugar de buscar onde nós vamos à igreja o quê? Buscar uma bênção. Buscar uma cura, buscar um milagre. Existe algo errado nisso? Não. Mas isso não pode ser aquilo que te traz à igreja. Isso não pode ser simplesmente o que te motiva a sair de casa num domingo chuvoso. Hoje não, eu vou àquele lugar, àquele ambiente, pois eu preciso, pois eu necessito de uma bênção. O seu prazer maior não pode ser as bênçãos de Deus. O seu prazer maior deve ser Deus. A sua satisfação, ela precisa estar na presença de Deus. Porque se você não entender isso dentro de você, você não vai conseguir cantar aquele hino do Elino Massal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque muitas das vezes Deus só vai ser Deus para você se Ele fizer aquilo que você quer. Mas com Deus não é assim. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Então, nós observamos que Lucas enfatiza isso. Deixa muito claro, a multidão se aproximou dele para ouvir a palavra de Deus. Qual tem que ser a sua motivação? Ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aquilo que Deus quer para você. Se você ouve a palavra de Deus, você não precisa ouvir a voz de ninguém. Se você ouve a palavra de Deus, se você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, não importa o que vão dizer, porque o que vai prevalecer para você é o que Deus diz ao seu respeito. E o que Deus diz para você a seu respeito estará aqui na palavra dele. No tempo que estamos vivendo, irmãos, realmente de muito desconforto, de muito medo diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Talvez você já parou para ouvir vários médicos, vários infectologistas. Você já pesquisou sobre várias coisas, mas eu quero perguntar a você, não precisa me responder. Você já perguntou o que Deus diz sobre esse tempo que estamos vivendo? Sobre o que a Bíblia diz sobre esse tempo? O que importa para nós, irmão, é o que Deus diz. O que importa para mim,
são as palavras que Deus diz. Foi o que os discípulos disseram: para onde iremos nós? Pois se só tu tens as palavras de vida eterna. Que o seu desejo, que o seu prazer seja em ouvir a palavra de Deus. Que quando você pensar em se arrumar para vir a um culto, não, eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo esta noite. E eu vou chegar lá, que as bênçãos você não vai precisar correr atrás dela, pois elas vão te perseguir e elas vão te alcançar. Sabe por quê? Porque Deus é o centro da sua vida, porque você está cumprindo o que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus, é isso que Deus diz para nós. Então, e aconteceu que ao apertar a multidão, primeiro ponto, a multidão, o povo estava ansioso, desejoso em ouvir o que Jesus tinha para falar. Que o seu interesse, que o seu desejo seja em ouvir o que Deus tem para te falar. E eles estavam junto ao lago de Genezaré. Ou talvez algumas Bíblias dizem que era o mar de Tiberíades. Talvez alguns dizem que era o mar da Galileia. E eu hoje, estudando na parte da tarde, eu vi pelo menos 2 fontes dizendo que era um lago que tinha, um dizia que tinha 20 quilômetros de extensão e outro dizia que tinha 13 de distância. E um outro disse que tinha 21, outro 12, mas isso não interfere. Mas o que importa para nós é que esse lugar era um lugar abençoado. Pelo menos 9 cidades existiam em torno daquele lago ali, daquele mar. E toda aquela região, viviam pessoas que moravam ali, viviam da pesca. Ao ponto de exportar para Jerusalém, de enviar peixes para Jerusalém, até mesmo para Roma. Então Jesus escolheu um lugar específico para poder falar. Vamos avançar para o versículo de número 2. Viu 2 barcos. Entenda você que nada na sua vida é por acaso. Foi fruto do acaso. É coincidência. Não, nada é por acaso. Deus está no controle de tudo. O versículo de número 2 diz assim: viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O que me chamou a atenção nesse versículo foi o fato deles estarem lavando as redes. Lavar as redes quer dizer nunca desistir. Quer dizer tirar as sujeiras. Quer dizer um trabalho diário. Quer dizer constância. Quer dizer estar pronto para uma próxima pescaria. Quer dizer conserto. E quando eles lavavam a rede, a vida de um pescador nesse tempo, ela não era simplesmente só pescar. Aqueles pescadores desse tempo, eles pescavam. Quando voltaram da pescaria, normalmente a pescaria ela acontecia durante a noite. E quando eles voltavam para a manhã, eles tinham que consertar as redes, tinham que limpar as redes, lavar as redes, e também tinham que vender os peixes. E também ensinava aqueles que estavam começando a pescar também. Então não era um trabalho tão simples e um trabalho tão tranquilo, podemos dizer assim. Mas era um trabalho de dedicação, era um trabalho de constância. E quando eles lavavam as redes, eles estavam se preparando para o próximo dia. Então é preciso que vocês estejam prontos. É preciso que as suas redes estejam limpas para uma nova pescaria. Estar pronto para a próxima pescaria. É preciso consertar aquilo que está errado, porque essas redes, elas funcionavam de 2 maneiras. Elas funcionavam, para quem é do ramo da pesca vai entender um pouco melhor, também não sou aquele melhor pescador, mas quando eu estudei hoje, eu
da fonte que eu pude ter essa informação, eram 2 redes que eles utilizavam nesse tempo. Uma rede que funcionava como uma tarrafa nos dias de hoje, e aquela rede de arrastão com peso, onde jogavam as redes e iriam passando as redes. E quem já pescou num lago, quem já pescou em algum lugar e passou essa rede de arrastão, às vezes agarra numa árvore, num galho que está lá, e aquilo arrebenta, fica um buraco, é preciso costurar e dá trabalho, ter que limpar, até mesmo para tirar os peixes da rede, irmãos, dá trabalho. Eu me lembro de uma vez que jogaram uma tarrafa lá no sítio do meu sogro e vieram alguns peixes, a gente foi tirar os peixes, tem que ir com cuidado para poder não se machucar. Então, o trabalho da pesca não é um trabalho tão simples, mas que dá trabalho. E eles faziam isso com prazer. E vamos avançar para o versículo de número 3. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão. Então eu disse para você que nada é por acaso. Existiam ali, irmãos, podemos dizer e afirmar que centenas de barcos. Por que Jesus escolheu apenas o de Simão e mais um? Ele poderia escolher de qualquer outro, mas ele escolheu de Pedro e de mais um. Porque Deus queria falar com Pedro. Deus queria tratar com Pedro. Talvez você não está entendendo por que as coisas estão acontecendo com você. É porque Deus quer falar com você. Talvez a tua vida, talvez você esteja consertando, talvez você esteja lavando as suas redes de uma maneira espiritual que você entenda. Talvez você passou por alguma coisa e você está naquela persistência, você está dando sequência, dando continuidade e as coisas não acontecem. Mas eu quero dizer para você, Deus escolheu você porque Ele quer falar com você. E Deus escolheu o barco de Pedro. Então, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava-se do barco às multidões. Nesse versículo a gente entende que essa era uma medida de segurança de Jesus, porque havia multidões e ele também se aproveitava porque não tinha microfone naquela época. Então, para ensinar para multidões, ele sentava no barco e ensinava as pessoas. Versículo de número 4. Quando acabou de falar, disse Simão. Quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus se dirige a Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E eu quero te fazer uma pergunta. Como que você lida com o fracasso? Como que você lida com uma decepção? Como que você lida com uma frustração? Como que você lida quando algo dá errado na sua vida? Porque nós vamos ver aqui à frente, no próximo versículo, Pedro vai falar para Jesus de uma frustração. Vai falar de algo que deu errado. Vamos ver no versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Ele coloca para Jesus uma frustração, uma decepção. Eu quero te dizer esta noite que não importa o que te fizeram, não importa o que aconteceu, o que vai importar é como você vai reagir a tudo isso que está acontecendo com você. Essa semana eu vi no WhatsApp de alguém, no status lá, e o cara mostrando alguém arremessando pedras em cima de um bonequinho. E na figura do lado aparecia ele recebendo aqueles montes de pedra, e na outra do lado aparecia ele fazendo malabarismo com aquilo ali. Então não importa o que façam com você, importa como você reage ao que faz a você. Quando Jesus diz para Pedro assim: Simão, vai, lança a rede. E Pedro, todos nós conhecemos o perfil dele, né? Era de alguém impulsivo.
Talvez se fosse outro mais manso, obedeceria numa boa, mas Pedro fez questão de colocar para fora a sua insatisfação. Senhor, nada apanhamos. Pedro também estava falando para Jesus assim: Senhor, de uma maneira que Jesus pudesse entender. Todos nós sabemos que Jesus era carpinteiro e não era pescador. O pai de Jesus era um carpinteiro. Jesus entendia bem, era de móveis, de estudo, de pregar a palavra. Mas falar para um pescador o que deveria fazer ou não deveria fazer, aquilo foi duro para Pedro. Até mesmo porque, como eu disse antes a vocês, o mais comum era pescar de noite. Jesus estava falando para ele voltar e pescar não à noite, mas pescar de dia. Aquele horário era um horário de consertar as redes. Aquele horário era um horário de vender o peixe, de empacotar, de exportar, de botar no caminhão, de fazer a logística, de fazer a entrega das encomendas. Aquele momento não era um momento de pescar de novo. Pedro ouve assim, olha, vamos imaginar Pedro olhando para Jesus. Assim, esse cara não sabe o que ele está fazendo, o que ele está mandando eu fazer. Eu entendo de pescaria, ele entende de móveis. E quantas das vezes a gente acha que entende de alguma coisa, né? Quantas das vezes a gente acha que sabe muita coisa, e quando a gente se depara com Deus, com Jesus, com a fonte da vida, a gente entende e sabe que nós não conhecemos e não sabemos de nada. Essa palavra mestre que Pedro diz para Jesus, ela num grego traduzido, ela só aparece em Lucas, irmãos. Essa palavra mestre com esse sentido. No grego ela quer dizer epitasta. E sabe o que ela significa? Aquele que tem o direito de mandar. Quando Pedro diz assim, mestre, ele está dizendo assim, Senhor, só você tem o poder de mandar. Ele está reconhecendo, essa palavra mestre, ela só aparece em Lucas, e ela quer dizer no seu original, só o Senhor tem o poder de mandar. E todos nós sabemos, quando recebemos uma ordem, ela deve ser cumprida, até mesmo porque não era uma ordem absurda. Jesus só estava dizendo assim para ele, faça o que eu estou mandando você fazer. E quantas vezes você se deparou diante de uma situação, talvez você nunca foi ao mar, talvez você nunca lançou uma rede, mas talvez você já passou por algo na sua vida que foi um fracasso, que foi uma decepção, que foi uma frustração. Talvez você passou a noite toda fazendo algo, buscando, orando, buscando a Deus, e chegou pela manhã, você não teve êxito, não teve sucesso. Por isso que eu perguntei para você antes, o que você faz quando as coisas dão errado? O que você faz quando as coisas fogem do seu controle? Como você reage? Como você se comporta? Você nunca mais quer fazer aquilo? Você nunca mais quer olhar para aquela situação? Ou você toma uma decisão? Eu vou ouvir, eu vou dar uma nova oportunidade e vou tentar novamente. Sabe por quê? Quando lá em cima nós lemos, no versículo de número 1, que a multidão cercava para ouvir a palavra de Deus, sem ferir a Bíblia, eu quero acreditar que Jesus estava falando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Jesus estava falando sobre fé. Jesus estava falando sobre confiança. Jesus estava falando sobre obediência. Sabe por quê? Confissão de fé traz provação de fé. Toda vez que você declara ter algo, você vai ser provado, vai ser testado, se realmente você tem aquilo que você está falando.
Então eu acredito que Jesus estava ensinando sobre ele, sobre fé, sobre confiança, sobre obediência. Sabe por quê? Logo a seguinte, Jesus desafia ele. Jesus os encoraja a confiar em Deus. Talvez você seja como Pedro, sempre tem uma resposta para dar. Sempre tem um argumento. Talvez você seja como Pedro, sempre esteja armado, sempre está na defesa, nunca confia. Mas, porém, contudo, com o tempo você toma a decisão de obedecer. Pedro talvez falou assim, pensou sem falar, tipo assim, quer saber de uma coisa? Eu vou dar crédito ao que ele está me dizendo. Eu já pesquei, eu já lancei a rede, eu já tentei. Eu vou fazer o que Jesus está mandando eu fazer, pois é aquele que pode dar ordem. Tome essa decisão. Como eu disse para você, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como você lida, eu não sei como você se comporta, mas hoje eu quero te encorajar a tomar uma decisão de confiar nas palavras de Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje empoderado, cheio de fé, cheio de confiança em Deus. Que através de uma palavra que Ele liberar para você, aquela situação que você precisa mudar, ela vai mudar, porque você está obedecendo e confiando em Deus. Por isso que eu disse para vocês antes, porque as bênçãos elas se tornam consequências da nossa obediência à palavra de Deus. Vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, traz bênção para as suas vidas. Obedecer a Deus traz bênçãos. Se você for lá em Deuteronômio 28, você vai ver, se atentamente ouvir os mandamentos seus, todas aquelas bênçãos virão sobre a sua vida se você obedecer. E eu me lembro de uma vez que a bispa falou assim para mim: 99% de obediência não é obediência. Obediência é 100%. Então você precisa. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Oh glória. Ouça a palavra de Deus, que as bênçãos de Deus vão vir sobre a sua vida. E eu vou te mostrar isso aqui agora. Olha o versículo de número 6, depois de muita luta dentro de Pedro, depois de muita resistência, de ouvir que alguém não entendia nada de pesca, vim falar assim para ele: vai, lança a rede. Aí Pedro fala assim: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Então, sobre as palavras de Deus, irmãos, confie nele e lance a sua confiança, a sua rede. Vale a pena obedecer a Jesus. A garantia da vitória e do sucesso é certa. Quer ver? Olha só como vale a pena obedecer, irmãos. No versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Redes que antes estavam vazias. Redes antes que estavam sendo consertadas. Só talvez tinha uma expectativa, uma esperança de ir pescar na próxima noite. Mas Jesus mostra para eles que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que faz coisas da onde nós não esperamos. Aquele momento não era um momento de pesca. Aquele momento não era um momento de conquistar, de alcançar, de ter um retorno. Aquele momento era um momento de se preparar para um outro dia. Mas Jesus vem e fala assim: ei, eu sou o Senhor do tempo. Eu sou o Senhor do mar.
sou eu quem comando os peixes. Sou eu que dou a direção para você. Sou eu que te mostro o caminho. Sou eu que mando você fazer. Sou eu que te dou a direção. É o que Deus está dizendo para você. Deus é quem te dá a direção, é Deus quem te mostra o caminho, é Deus que te mostra para onde você ir, é Deus quem te guarda, é Deus quem te livra, é Deus quem te protege, é Deus quem te sustenta, é Deus quem cuida de você, é Deus quem cuida da tua família. Em vão trabalho os sentinelas se o Senhor não guardar. De nada adianta fazer tudo que esteja ao seu alcance, se Deus não estiver no centro de tudo. Não adianta você correr, não adianta você se esforçar, se Deus não estiver à frente. Precisamos tomar todas as medidas de segurança, mas se você não clamar por Deus por misericórdia, de nada adianta. Se você não pedir ao Senhor, como um tempo o apóstolo pregou aqui e pediu: Senhor, tenha misericórdia de nós. É o que nós temos experimentado por esses dias. As misericórdias de Deus. Nós temos vivido isso. Note que estavam vazias as redes. Com certeza eles tinham compromissos para atender alguns fornecedores, porque eles tinham uma empresa de pesca. A pessoa não quer saber, ela precisa do peixe, ela precisa da encomenda. É por isso que eu disse para você, as palavras de Deus, a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus traz bênção para a sua vida. Pedro obedeceu a Deus e a bênção veio sobre a vida dele. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. O que nós aprendemos aqui sobre as bênçãos, irmãos, é que a bênção de Deus, ela só é completa quando ela toca outros. A bênção de Deus só é completa quando ela consegue alcançar a outros. Se você é abençoado e você não abençoa, isso não é bênção de Deus. Ela funciona como um ciclo. Ela precisa chegar até você e precisa dar continuidade. E existe também uma grande dificuldade no nosso meio. Muitas pessoas não conseguem celebrar a vitória do próximo. É duro, é difícil falar isso, mas é a mais pura realidade. Não estou falando de não crentes, estou falando de pessoas que professam a mesma fé que a nossa. Se você recebe uma bênção, fruto da sua dedicação, fruto do seu empenho com Deus, se você tem buscado a Deus, Deus te abençoa. Aquela pessoa olha assim: mas fulano foi abençoado, como é que pode fulano ser abençoado? Tem isso, irmãos. Essa semana, durante uma situação que aconteceu por esses dias, uma pessoa próxima a nós, da nossa família, ficou revoltada com algo que aconteceu. Ela não conseguiu ficar feliz com a bênção do outro. E o esposo dela, que não é crente, deu uma lição para ela e falou assim: como que você não consegue celebrar a vitória dos outros? E depois como é que você vai conseguir que as pessoas celebrem a sua vitória? Comece a se alegrar com a vitória dos outros, irmãos, para que a sua chegue. Se a tua não chegou, talvez é porque você não está celebrando com a vitória do outro. Se o irmão conseguiu comprar um carro, glorifique a Deus. Se o irmão conseguiu fazer uma reforma na casa, glorifique a Deus, porque Deus o abençoou. Se o irmão conseguiu ser curado por uma cura, glorifique a Deus. Se o irmão conseguiu casar, se o irmão conseguiu construir, se o irmão conseguiu alcançar uma bênção que ele tanto buscou, comece a celebrar com isso, comece a festejar com o seu irmão, porque a Bíblia diz: alegrais com que se alegram e choram com que choram.
comece a festejar, comece a celebrar, irmãos, com a alegria do seu próximo, porque se você não fizer isso, você está negando a sua fé. Vamos para o versículo de número 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque eu sou um pecador. Pedro reconhece, não que ele é um pescador muito experiente, mas Pedro reconhece realmente quem ele é. E eu te pergunto esta noite, quando você chega diante da presença de Jesus, como você se sente? Como você se reconhece? Como você se enxerga? Nós precisamos ter esse temor que Pedro teve, de reconhecer que nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Sabe por quê? É por causa da graça dele, do favor imerecido que estamos hoje aqui, podendo glorificar e exaltar e engrandecer a Ele. Sabe por que você louva a Deus? Porque Deus deu a graça dele sobre a sua vida. Não é porque você é melhor do que ninguém, até mesmo porque todos nós que estamos aqui, estamos num processo de transformação. Se a gente for fazer uma retrospectiva e olhar uma introspectiva também de quem éramos nós vamos ver e reconhecer que nós não merecíamos estar aqui, que não merecíamos servir a Deus, mas Deus, com o seu infinito amor, com a sua graça, com o seu amor incondicional, que não exige nada de você, Ele deu o seu único filho, para quê? Para viver? Não, para morrer por você, com o intuito de quê? De que você tivesse vida, e vida com abundância. Sabe qual deve ser o nosso sentimento diante de Deus? Vamos ver isso em Lucas 18. Se você está em Lucas 5, avance um pouquinho. Como nós devemos nos comportar diante da presença de Deus? Lucas 18, verso de número 9, a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos. Tem muitas pessoas que se acham muito boas, que são melhores do que as outras, que são bam. E elas chegam ao ponto de desprezar os outros. E Jesus, falando através de uma parábola, no versículo 10, ele diz assim: 2 homens subiram aonde? Ao templo, com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, olha só o que Lucas faz questão, orava de si para si mesmo. Ele, em momento algum, ele estava orando para Deus, ele estava orando dele mesmo para ele mesmo. E ele começa a dizer na sua oração: ó Deus, graças te dou. Tentando impressionar a Deus. Quero dizer para você, você nunca vai impressionar a Deus com palavras bonitas. Sabe por quê? Antes de você falar qualquer coisa, Deus já sabe o que você vai dizer. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha só. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O cara tripudiando sobre o outro. E ele diz assim: eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Isso aqui também é para poder defender aquelas pessoas que acham que o dízimo era só do Antigo Testamento. Isso aqui está falando de um fariseu, não é nem de um judeu em si.
Mas de um fariseu, eu dou dízimo de tudo. Eu disse, não, eu dou dízimo, eu jejuo. Você acha que a oração desse cara, né, foi direto para o céu? Mentira. O publicano, eles estavam indo para o templo, olha só, o publicano estando em pé, longe, com temor, com respeito, com reverência. Ele diz assim, ele nem ousava ainda levantar os olhos ao céu. Olha que temor desse homem. Ele de cabeça baixa, ele nem quis olhar para o céu, de tanto temor que ele tinha. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Se coloque numa posição de humilhação diante de Deus, e Deus vai te colocar em lugares altos. Se humilhe diante de Deus, e Deus se exaltará. Se prostre, reconheça que você é um pecador, reconheça que você é uma pecadora, que você não merecia, que você não podia, mas Deus te fez, Deus te capacitou, é Deus quem te usa, é Deus quem age na sua vida, é Deus quem te sara, é Deus quem te cura. É isso que Pedro fala, Senhor, retira-te de mim, Senhor. Por favor, me dá licença, eu não sou digno de ficar na tua presença. É isso que Pedro está dizendo assim, Senhor, afasta-te de mim, porque eu não poderia estar aqui. Esse sentimento precisa estar diante de nós. Por muito menos, irmãos, no Antigo Testamento, quando se entrava no templo, o sacerdote que tinha pecados, eles eram consumidos ao ponto de quem estava lá fora não poder entrar no templo para poder retirar. Era amarrado uma corda na cintura e tinham sinos que eles andavam de um lado para o outro para dizer que eles estavam vivos. Se tivesse pecado, ficava lá mesmo, e quem estava lá fora não podia entrar, era retirado, era puxado. Ananias e Safira, em Atos, no Novo Testamento já, mentiram, tentaram contra o Espírito Santo, caíram fulminados no templo. Os jovens que tiveram que tirar. Reconheça que você é um pecador diante de Deus, se humilhe diante de Deus, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, que Deus vai te exaltar. Isso é certo. Pois à vista, o verso 9, da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros. Pedro, isso aqui aconteceu no início do ministério de Jesus. Jesus não tinha realizado muitos milagres ainda. Jesus não tinha feito muitas coisas ainda. Jesus estava começando o seu ministério, ele estava pregando parte do Sermão do Monte, ele estava ainda convocando os seus discípulos, Jesus estava regimentando os seus discípulos, e nesse momento Pedro conhece realmente quem é Jesus. Eu quero dizer para você que o que você está vivendo hoje vai permitir você conhecer Jesus como Ele é. Essa situação, esse momento que você está vivendo, vai permitir você conhecer quem é Jesus na sua vida. E sabe o que é mais interessante de tudo isso?
não apenas só você vai conhecer Jesus. Sabe quem? Quem está à sua volta também conhecerá quem é Jesus na sua vida. Saberá que você serve um Deus vivo, a um Deus, como foi dito aqui, a um Deus das causas impossíveis, a um Deus das causas improváveis. Essa situação que eles estavam vivendo era uma causa improvável, era algo impossível, pescar durante o dia. E não somente peixes, mas uma grande quantidade ao ponto de um barco afundar. Isso é um milagre. Isso não se explica, é a ação do sobrenatural. No natural, é isso que Deus vai fazer na sua vida. Ninguém vai entender o que vai acontecer na sua vida, porque vai ser algo sobrenatural, agindo no natural. Vai ser algo de Deus na sua vida, e todos vão reconhecer Deus na sua vida, assim como foi com eles. Bem como Tiago, verso 10, a gente já começa a encerrar. E João, filho de Zebedeu, eram seus sócios, então a gente viu que eles tinham uma empresa. Disse a Jesus a Simão: Simão, Pedro, não fique com medo. Eu tenho algo maior para você. Deus está dizendo para você assim esta noite: não temas. Você só está vendo hoje, mas eu vejo lá na frente. Deus está dizendo assim para você: confie em mim. Deus está dizendo para você esta noite: acredite nas minhas palavras. Deus está dizendo assim para você: eu posso mudar essa situação. Eu posso reverter. Eu posso fazer o sobrenatural. Sabe por quê? Jesus disse assim para ele: não temas, Pedro. Eu vou te fazer pescador de homens. Eu quero dizer para você esta noite que Deus tem planos para a sua vida, muito maiores do que os seus. Deus tem sonhos para você. Deus tem realizações para você. Deus tem conquista para você. Deus tem vitória para você. Talvez hoje você só consegue ver o que você está vendo agora, mas eu quero dizer para você que Deus vê lá na frente. Deus tem coisas muito mais do que você imagina. Vou ler para você o que Deus tem para você. Porque talvez eu falo, você não acredita. Mas eu não estou falando nada para te impressionar. E nem quero. Eu quero que a palavra de Deus te impressione. Eu quero que Deus te impressione. Então nada pode contra a palavra, senão a palavra. Então, se você crer, se você obedecer a palavra de Deus, olha o que Deus tem para você. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, se você, irmãos, receber isso no seu coração hoje, você vai conquistar. Olha o que Deus tem para você. Nem olhos viram. Você consegue ver muitas coisas, você talvez na sua cabeça, se não, é isso que Deus tem para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem foi falado ainda, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem para você. Deus tem muito mais daquilo que você já viu. Deus tem muito mais daquilo que você já ouviu. Deus tem muito mais daquilo que está no seu coração. Deus tem coisas grandes para você. Pedro estava pensando que Deus ia ampliar a empresa dele de pesca, que ele seria um grande pescador. Não, Deus queria fazer dele um grande pescador de homens. Deus quer te usar para transformar vidas. Deus quer usar a sua vida para tocar outras vidas. Deus quer que você seja exemplo. Deus quer que você seja um testemunho. Deus quer que você seja uma pregação viva. Eu gosto de uma frase de Billy Graham que diz que
Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Deus quer que você seja a Bíblia para as pessoas. Deus quer que as pessoas olhem para você e possam vê-lo em sua vida. E a gente encerra com o versículo 11. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse deixar não foi uma coisa louca que Pedro fez. Pedro não abandonou a empresa que ele tinha e deixou para trás, não. Ele deixou para Zebedeu, para poder cuidar da empresa. Porque Deus tinha coisas maiores para ele. Fique de pé sobre os seus pés. Para seguir a Jesus, é preciso deixar algumas coisas. Não estou dizendo para ninguém abandonar o emprego e seguir a Jesus. Mas eu quero dizer para você que existe algo que você precisa deixar. E ninguém melhor do que você mesmo para se conhecer e saber o que você precisa deixar para seguir a Jesus. Primeiro ponto, deixe seu orgulho. O orgulho quase impediu Pedro de experimentar e de conhecer a Deus. Porque é a mesma coisa que você chegar para um cozinheiro, para um chefe de cozinha e falar assim: ei, esse jeito que você está cozinhando está tudo errado. Você não entende nada de cozinha. Mas o orgulho quase impediu Pedro de viver um milagre. Talvez alguém que está aqui precise deixar o orgulho. Talvez alguém que está aqui esta noite precisa deixar a vergonha, a timidez. Talvez alguém que está aqui precisa deixar algum vício. Não sei. Deus sabe o que você precisa e você também sabe o que você precisa deixar para seguir a Jesus e viver tudo aquilo que Ele tem para você. Uma vida plena em Deus, uma vida plena, uma vida completa em Deus. Deus não quer nada pela metade com você. Deus tem tudo de bom para você. Basta você querer viver isso. Esse primeiro chamado de Pedro foi um chamado para o discipulado. Só lá na segunda pesca, em João 21, que Deus chama Pedro para o apostolado. Foi onde Jesus perguntou se Pedro amava e se ele podia cuidar das ovelhas de Jesus. Hoje Deus te chama para um aprendizado, para um discipulado. Hoje Deus quer que você caminhe com Ele, que você esteja ao lado dEle, que você confie nele. Não confie em você mesmo, em tudo aquilo que você sabe. Então, se você reconhece que é um pecador, que você precisa deixar algo, deixe essa noite. Siga esse caminho, siga esse trilho de sucesso que Deus tem para você. Não deixe de viver aquilo que Deus tem para você. Conquiste, realize, seja um vencedor com Cristo. Que você possa viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Que você confie em Deus, pois é isso que Ele espera. Feche seus olhos, eu quero orar por você esta noite. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor, a Tua palavra me garante que agindo Deus, quem impedirá? A Tua palavra me dá garantia, Senhor, que o Senhor transforma, que o Senhor muda, à medida que as pessoas permitam ser mudadas.
Pois o Senhor em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato, se abrir eu entrarei. Que pessoas esta noite possam abrir as portas de seus corações para que o Senhor entre. Para que o noivo possa chegar. E que haja um casamento, que hajam bodas, que haja lua de mel, que haja alegria, que haja felicidade, Senhor, nesse encontro. Que o sucesso que Pedro alcançou, que a vitória, que o milagre que Pedro viveu, essas pessoas que aqui estão essa noite possam viver a ação do sobrenatural no natural. Que o agir do Deus impossível, que o Senhor possa gerar fé, ó Senhor, sobre essas vidas. Que o Senhor faça, que o Senhor traga consciência, ó Deus, que elas precisam deixar, que elas precisam reconhecer, que elas precisam abandonar tudo aquilo que as impedem de estar diante de Ti, ó Pai. Traga a elas, ó Senhor, a compreensão e o entendimento de que somos pecadores diante de Ti, Senhor. Que a mesma consciência que Pedro teve, a mesma sensibilidade que aquele publicano teve, de ao ponto de nem levantar os olhos para o céu. Senhor, faça-nos reconhecer que somos totalmente dependentes de Ti. E que necessitamos de Ti, Senhor. Não só por causa da pandemia, não só por causa do coronavírus, não, Senhor. O Senhor, ó Deus, que o Senhor possa trazer a clareza aos nossos corações, o entendimento que nós precisamos do Senhor, não apenas em 2020, que nós necessitamos e precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Que precisaremos do Senhor em 2021. Que precisaremos do Senhor em 2022, que necessitaremos do Senhor até que o Senhor volte para buscar a sua noiva, a sua igreja. Faça-nos reconhecer isso, Senhor. Ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, nos transforme, Senhor. Não que sejamos deformados, mas que saiamos transformados de tudo que estamos vivendo. Não importa como nós vamos reagir, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, Senhor. Dá-nos uma direção, dá-nos uma palavra para esse tempo, Deus. Nos conduza, nos oriente. Faça-nos obedientes à Tua palavra, ó Deus. Pois nós temos a garantia do sucesso. Faça-nos, Senhor, amantes da Tua palavra. Ó Deus, assim como aquela multidão que se aproximava de Ti para apenas ouvir a Tua palavra. Levante, ó Deus, durante esse tempo um povo que ama a Tua palavra, pois as bênçãos nos acompanharão e nos alcançarão, porque nós amamos a Tua palavra, Senhor. Nos cele, Senhor, com o Teu sangue. Nos proteja, Senhor, com o Teu sangue. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, irmãos. Louvado, exaltado, engrandecido, bendito seja o nome de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, porque dEle, para Ele, são todas as coisas. Amém? Que você tenha uma semana de bênção, irmãos. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de expansão, porque 2020 não acabou ainda. Estamos debaixo de uma palavra de um ano apostólico. Ainda dá tempo de você conquistar. No próximo sábado,
encontro, jantar de casais, não é isso? Sábado é dia 12. Dia 12 vai ser na Estância Fatá. Tem vaga ainda para quem... Acaba hoje, ó. Você que é casado, que está pensando em casar, que é noivo, faz uma graça aí. Não fez nada no ano 2020. Deus botou no coração dos irmãos de fazer um encontro, um jantar de casais para você salvar o teu ano aí e levar tua noiva, tua esposa, tua pretendente para poder jantar, para ser servido, para estar num ambiente de bênção, para receber uma palavra, para ser edificado. Então não perca, ainda dá tempo. Vai ser lá na Estância Fatá, vai ser tudo preparado, tudo lindo para você. Então procure o Hugo, presbítero Luciana, garanta, você só garante a tua vaga se você pagar, irmãos, porque está disputado. Irmãos, R$50. R$50 você come uma pizza só. Se for da mais baratinha. E não tem preço, você não está comprando, você está investindo no seu relacionamento. Isso que é o mais interessante. Então, procure, não perca essa oportunidade. Só ano que vem, depois, agora aí, 2021, para poder ter outro. Então, ainda dá tempo, procure o presbítero Hugo, a presbítera Luciana, para poder garantir a sua vaga. Amém? Consagração mudou, era terça-feira, agora aos sábados, você que trabalhava a semana não tinha tempo, você que está aos sábados em casa, não perca a oportunidade, estejam aqui de joelho, orando, clamando, para que Deus possa abençoar. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Amém? Senhor, graças te damos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez aqui às 17 até às 19, e te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui também, por esse tempo que aqui passamos. Leve para os nossos lares, protegidos e guardados por Ti. Senhor, que tenhamos uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém.